Salve, salve, pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula, parte 2 de teoria de ressonância, a gente vai fazer alguns exercícios para a gente praticar, beleza? Eu gostaria de pedir para que vocês sempre leiam aqui a descrição do vídeo, porque às vezes se eu percebo algum erro, alguma coisa que eu falei de errado que possa interferir aí na linha de raciocínio de vocês, eu costumo fazer um comentário ali falando, ó, no tempo tal eu coloquei isso, mas deveria ser assim, sabe? No vídeo passado teve um equívoco que eu comentei lá, né? Então, por isso que eu acho interessante que vocês deem uma olhadinha, tá? Então, beleza. Deixa eu só verificar que está gravando, beleza? Deixa eu compartilhar minha tela. E vamos lá. Bom, o primeiro exercício que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Escreva a estrutura de ressonância resultante do deslocamento de elétrons indicado pela seta curva. Certifique-se de incluir as cargas formais, se necessárias. Então, deixa eu só destacar esse exercício aqui. Colar ele aqui no quadro. Aumentar um pouquinho. Beleza, vou deixar ele aqui no canto e vamos começar a pensar sobre ele aqui, ó. Na letra A, olha só o que a gente tem. Na letra A temos essa situação aqui, ó. CH3. Esse carbono está com um par de elétrons livre, portanto ele deve ter uma carga negativa. Aí aqui eu tenho carbono, dupla O, com um par de elétrons aqui, e outro hidrogênio. E a movimentação de elétrons que ele faz é a seguinte: ele pega esse par de elétrons e manda para cá. Ele pega o par de elétrons aqui e manda para cá. E com isso ocorre a clivagem da dupla ligação e o par de elétrons vem para o oxigênio. E ele quer que a gente escreva uma estrutura de ressonância com base nisso. Então, olha só o que vai acontecer. Ó. Eu tenho aqui as ligações entre carbono e hidrogênio sem serem afetadas, mas perceba que, uma vez que esse par de elétrons livre aqui desse carbono vem para cá, ele forma uma dupla ligação carbono-carbono. Então, eu preciso colocar aqui a dupla ligação entre os carbonos. E perceba que a ligação carbono-oxigênio deixa de ser uma dupla, né? Então, aqui eu tenho o rompimento da ligação, o par de elétrons vem para cima do oxigênio, essa ligação que era dupla passa a ser simples, e o oxigênio, que tinha dois pares de elétrons livres apenas, como vocês podem ver, aqui temos os dois pares de elétrons que já estavam ali, agora ele passa a ter um terceiro par de elétrons livres, tá? E a ligação com o hidrogênio aqui não é alterada. Então tá, vamos para as cargas formais. Os hidrogênios estão todos ok, fazendo uma ligação bonitinho, né? Se a gente for fazer aquele esqueminha lá de ir rompendo as ligações, na metade, aqui, a gente vai ver que os hidrogênios, ó, cada hidrogênio tem um elétron e eles estão, de fato, com um elétron apenas aqui. Né? Então, 1 menos 1 dá 0, cada hidrogênio, portanto, está com carga 0. Agora, olha só o que acontece. Para esse carbono aqui, ó. Esse carbono, ele está, ao redor dele tem 1, 2, 3, 4 elétrons. Ora, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Então, ele está com 4 elétrons aqui. Beleza, carga formal 0. Esse outro carbono, mesma coisa. Ó, tem um elétron aqui, 2, 3 e 4. Portanto, 4 menos 4 dá 0. Agora, olha só esse oxigênio. Esse oxigênio ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, beleza? Se ele está com 7 elétrons, e na verdade ele teria 6 na última camada, né? Mas ele está com 7, então ele está com um elétron a mais do que o que ele teria na distribuição eletrônica dele. Portanto, ele fica com uma carga formal negativa. Beleza? Então, essa aqui é a estrutura, lembrando que esses pares de elétrons, do jeito que eu coloquei aqui, né, você não precisa colocar, apenas os pares de elétrons livres são interessantes que você represente. Então, se fosse para fazer de uma maneira mais limpa, a resposta seria essa aqui, ó. Eu colocaria, portanto, CH
dupla C, H, O-, com os pares de elétrons livres aqui do oxigênio. Aqui eu fiz deitadinho, mas tanto faz, gente. Perceba que o carbono aqui da esquerda está ligado a 2 hidrogênios, fazendo uma dupla ligação entre os 2 carbonos agora, e eu tenho uma simples ligação carbono-oxigênio que foi rompida aqui. Né? A dupla foi rompida e deu origem a essa ligação simples, tá? Então, exercício, o item A é só isso. O item B, o que a gente vai fazer no item B? Ó? No item B, a gente tem aquela situação ali, ó. B. Aqui, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carga positiva, nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio e par de elétrons aqui que está migrando para cá. Vamos lá. Como que eu posso desenhar essa estrutura de ressonância? Bem simples, ó. Basta eu, de novo, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Entre o carbono e o nitrogênio eu tinha uma simples ligação, mas esse par de elétrons do nitrogênio vem para cá para formar a dupla, então agora eu tenho uma C dupla N. O nitrogênio continua ligado a 2 hidrogênios. Só que agora eu não tenho mais esse par de elétrons livre aqui. Esse par de elétrons livre veio para cá para formar a dupla. Então o par de elétrons livre agora está como par de elétrons ligante. E aqui eu não tenho mais o par de elétrons livre. Beleza? Ele saiu daqui para formar a dupla. Tá. Determinando as cargas formais. Vamos fazer aqui rapidinho. Ó. Para o carbono, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 elétrons ao redor dele. 4 elétrons está certinho, né? Deixa eu só deixar um pouco mais evidente aqui os 4 elétrons. Já que ele tem 4 elétrons de valência mesmo, 4 menos 4 dá 0, fechou. Agora, olha o nitrogênio. O nitrogênio está ao redor dele aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 elétrons. Só que o nitrogênio, com 4 elétrons, beleza, ele tem 4 elétrons ao redor dele. Só que na distribuição eletrônica do nitrogênio, o nitrogênio está no grupo 15 da tabela periódica, ele deve ter, portanto, 5 elétrons de valência. Só que aqui ele está com 1 elétron a menos do que o que ele teria na distribuição eletrônica dele. Portanto, a carga dele aqui é positiva. Tá? Se for para fazer de um jeito um pouco mais limpo, eu vou tirar aqui esses pares de elétrons. A gente só usou isso aqui para fazer o cálculo da carga formal, né? Vocês podem usar a fórmula também, F igual a Z menos meio de U menos S, menos meio de S menos U, perdão, que vai dar na mesma. Então, aqui o nitrogênio tem uma carga formal positiva. Beleza? Então, esse é o gabarito aqui da letra B. A letra C, olha só o que vai acontecer. Letra C, eu tenho aqui carbono, hidrogênio, hidrogênio, uma ligação, sim, um par de elétrons livres aqui, carbono, tripla, nitrogênio. E a movimentação que ele faz é essa aqui, ó. Ele pega esse par de elétrons, que está livre, e joga aqui para formar uma dupla. Como consequência, para que esse carbono aqui não fique fazendo 5 ligações e não haja extrapolamento do octeto dele, lembrando que isso aí não pode acontecer, eu tenho o rompimento de uma das ligações π, onde o elétron é jogado para cima do nitrogênio, tá? Então, desenhando aqui a estrutura de ressonância, eu teria o seguinte. Um primeiro comentário que eu queria fazer, gente, é que a carga formal desse carbono é negativa. Por quê? Porque se eu for fazer aquela determinação lá, ó, das cargas formais, fizer aqui o rompimento das ligações, eu vou ter ao redor do carbono 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, ó. 3 elétrons aqui fazendo ligação e o par de elétrons livres. 5 elétrons ao redor do carbono diz para mim que eu tenho um elétron a mais do que os 4 que ele teria na última camada. Então ele fica com uma carga menos 1, tá? Então, só mostrando para vocês aqui essa situação. Ali o enunciado não colocou, mas só para
frisar para vocês. Ou colocou aqui, eu não estou conseguindo enxergar, mas eu acho que faltou essa informação para vocês. Esse carbono tem uma carga formal negativa e essa carga tem que ser representada, beleza? Então vamos lá. Agora perceba o seguinte, ó. O par de elétrons que estava livre ali, ele veio para cá para formar uma dupla. Então agora eu tenho uma dupla carbono-carbono. Dupla ligação carbono-carbono. Esse carbono aqui do meio, ele estava fazendo uma tripla com o nitrogênio, mas uma de suas ligações π foi rompida. Então, ele passa a ficar com apenas a dupla ligação. O nitrogênio, ele tinha aqui um par de elétrons que era só dele, e ele recebe um par de elétrons a mais, né? Ele recebe esse par de elétrons que veio da clivagem da ligação π. Então, agora a gente tem o nitrogênio com esses dois pares de elétrons livres. Beleza? Determinando as cargas formais, para ir um pouco mais rápido, ó, os hidrogênios estão ok, eles estão fazendo apenas uma ligação. Cada carbono está fazendo 4 ligações. Então, esses carbonos, se eles estão fazendo 4 ligações, eles são neutros. Agora, o nitrogênio, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos determinar a carga formal dele pela fórmula, só para a gente ir treinando várias maneiras aqui, ó. Nitrogênio, carga formal, é igual a Z menos meio de S menos U, onde F é igual a Z, que é o número de elétrons de valência do nitrogênio, que é 5, menos metade do shared, onde shared eu tenho 4 elétrons, portanto metade de 4, menos unshared, que eu tenho 2 pares, portanto 4. Isso vai me dar 5 menos 2, que dá 3, com menos 4, que dá menos 1. Então, a carga desse nitrogênio é negativa. Vou colocar aqui, ó. Beleza? Se você for bem atento, você vai perceber que essa fórmula aqui, ela é exatamente a mesma coisa do que aquilo que a gente faz de romper a ligação, né? Porque quando a gente rompe a ligação e conta apenas os elétrons que estão para o nitrogênio, a gente está contando, na verdade, metade de shared. Então, a gente pega o número de elétrons de valência e, ao contar metade de shared menos os unshared, a gente está contando, na verdade, os elétrons que estão ao redor do nitrogênio. Beleza? Então, com isso, essa é a estrutura de ressonância resultante daquela movimentação de elétrons. Fechou? Então, eu vou apagar isso aqui agora. Tire um print aí para você dar um pause aí no vídeo, para você anotar. Com calma, se você quiser fazer anotações. Eu vou apagar tudo em 3, 2, 1. Agora. Limpar tela. Deixa eu só ver se está gravando normalmente aqui. Ok. Vamos lá. Próximo exercício. Gente, esse é um exercício um pouco longo. Eu vou fazer ele... Na verdade, eu vou fazer metade dele agora e a outra metade na aula que vem. Beleza? Porque aqui tem bastante coisa para a gente discutir. É um exercício que vai do A até o H, né? Então, tem bastante coisa aqui para a gente. Vamos lá. Escreva as estruturas de ressonância contribuintes e do híbrido de ressonância para cada uma das espécies. Então, olha só, no item A, e eu vou fazer aqui as ligações bem certinhas, eu não vou omitir nenhuma, CH3, CH, dupla CH, CH, OH, com um par de elétrons e carga positiva. Tem uma dupla aqui, né? Beleza. Então, olha só o que vai acontecer. A primeira movimentação de elétrons que eu vou fazer é essa aqui, ó. Lembrando, a gente deve movimentar elétrons π e elétrons livres apenas. Isso é o que eu posso fazer. O que eu não posso fazer? Eu não posso dar saltos com os elétrons, certo? Ou seja, os elétrons têm que sair de átomo para ligação ou de ligação para ligação. A gente já vai ver isso com mais calma. Mas aqui, por exemplo, eu não posso pegar um par de elétrons que está lá longe e mandar para cima desse oxigênio. Eu tenho que pegar um par de elétrons vizinhos. Então, olha só o que eu vou fazer. Primeiramente, gente, eu vou fazer uma movimentação errada aqui. Vamos supor, já que eu falei, movimente os elétrons, e eu simplesmente pego esse par de elétrons e jogue para cá.
Por que que isso está errado? Porque se eu faço isso, esse carbono aqui no meio, ele ia ficar com uma, duas, três, quatro ligações com esse par de elétrons ligantes que viria daqui, mas eu teria uma quinta ligação com esse hidrogênio. Beleza? Então o carbono estaria fazendo quatro ligações mais uma quinta com esse hidrogênio. Então, nesse caso, eu não posso fazer essa movimentação. Beleza? Então, olha só o que vai acontecer. Eu acho que para ficar mais fácil, eu vou abrir essa estrutura inteira aqui, ó. Que acho que daí fica mais nítido para a gente. Eu vou colocar aqui todas as ligações, aqui, ó. Hidrogênio, carbono, hidrogênio, hidrogênio, carbono, hidrogênio, dupla, carbono, hidrogênio, simples, carbono, hidrogênio, dupla, oxigênio, hidrogênio. Tá? Eu vou só desenhar ela aqui desse jeito, e aí aqui embaixo eu vou fazer exatamente como tá ali em cima, ó. CH3, é só pra gente enxergar as ligações aqui. CH3, CH, dupla CH, simples CH, dupla OH, par de elétrons aqui, mais. Beleza. Só para a gente identificar, ó, eu tenho aqui um carbono A, um carbono B, um carbono C, um carbono D. Então, aqui está o carbono A, o carbono B, o carbono C e o carbono D. Só para a gente ir chamando eles por esses nomes aqui, para a gente ir se entendendo. Então, olha só qual vai ser a primeira movimentação de elétrons que eu vou fazer, então, corretamente. Vai ser essa aqui, ó. Eu vou pegar esse par de elétrons aqui, ó, da ligação π, carbono D, oxigênio, e vou jogar para cima do oxigênio. Eu vou fazer de um jeito um pouco diferente, eu vou fazer assim. Só para ficar mais bonitinho. Não interessa se passou por cima aqui do par de elétrons, não precisa representar aqui necessariamente esse par de elétrons, tá? Mas você vai ter que representar agora a seguinte estrutura, ó. Veja bem o que vai acontecer. Eu não mexi nos pares de elétrons dos carbonos A até C. Então, olha só o que vai acontecer. Continua igual, ó. CH3, CH, dupla CH, simples CH, e agora entre esse carbono D aqui, que é o quarto carbono que a gente representou, e o OH, eu tinha uma dupla, mas essa dupla foi clivada. Então agora eu passo a ter apenas uma ligação simples. E eu tenho agora, além do par de elétrons que já tinha ali, eu tenho também o par de elétrons que veio do rompimento daquela ligação dupla. E a ligação com o oxigênio aqui, bonitinha. Então vamos lá, gente. Agora, a situação que eu tenho é essa aqui, ó. Eu tenho CH3, CH, esse carbono aqui da esquerda, ele está fazendo quatro ligações, uma com cada hidrogênio e mais uma com o carbono B, tá? Esse carbono B, ele está fazendo uma ligação com o carbono A, que aqui ela está omitida, está fazendo duas ligações com o carbono C, então já foram duas, mas ele também está ligado ao hidrogênio, conforme a gente pode ver aqui. Agora, olha só, o carbono do meio aqui, ó, o carbono C, ele está fazendo ó, uma ligação, duas ligações, três ligações e quatro ligações com o hidrogênio. Não se esqueça que a ligação com o hidrogênio está subentendida, mas existe uma ligação carbono-hidrogênio. Agora pensa nesse carbono aqui, ó. Ele está fazendo uma ligação com o carbono C, outra ligação, portanto, a segunda ligação com o oxigênio, e mais uma terceira ligação com esse hidrogênio. Ora, esse carbono está fazendo apenas três ligações, beleza? Então, qual deve ser a carga formal dele se ele está fazendo apenas três ligações e não tem nenhum par de elétrons em cima dele? Ora, a carga formal para esse carbono deve ser F igual a Z, número de elétrons de valência do carbono, que é 4, menos metade de shared. Se ele está fazendo três ligações, uma aqui, outra aqui e outra com o hidrogênio, isso implica que ele está compartilhando 6 elétrons. Então, se ele tem 6 elétrons shared, fica, portanto, metade de 6.
menos unshared, que seriam os pares de elétrons livres, aqui não temos nenhum, portanto, 0. Isso aqui vai me dar 4 menos metade de 6, que é 3. 4 menos 3 dá mais 1. Portanto, esse carbono tem carga positiva mais 1. Só que eu tenho mais estruturas de ressonância possíveis para serem desenhadas aqui, ó. Eu posso pegar, por exemplo, esse par de elétrons aqui. Veja bem, não faria muito sentido eu pegar um par de elétrons livres e mover para cá de volta, porque eu voltaria para a estrutura anterior. Isso acontece, mas é justamente por isso que eu já tenho uma representação de dupla seta aqui. Então, nesse caso, ficaria redundante. A ideia é desenhar uma estrutura de ressonância diferente. Então, eu vou olhar para essas ligações π aqui, ó. Para essa ligação π aqui, onde eu tenho essa ligação dupla. E eu vou fazer a movimentação daqui para cá. Por que eu não poderia, por exemplo, fazer a movimentação errada, que eu vou fazer aqui, daqui para cá, por exemplo? Porque se eu fizesse isso, o carbono A ficaria com 5 ligações. 5 ligações implica no compartilhamento de 10 elétrons. Compartilhamento de 10 elétrons implica em extrapolamento de octeto. Para carbono, isso não pode. Então, logo, a minha única opção é mover esse par de elétrons π daqui para cá. Beleza? Então, essa seta curva ficou meio feia, eu vou tentar representar ela um pouquinho mais bonitinha. Pode ser aqui por baixo mesmo. Então, beleza. Com isso, agora eu chego numa outra estrutura de ressonância, que é CH3, CH. Agora percebam que entre esse carbono B aqui e esse carbono C, eu tinha uma dupla. Agora eu tenho uma ligação simples. Vamos lá, colocando de novo as letrinhas aqui para a gente não se perder. Carbono A, carbono B, carbono C, carbono D. Entre os carbonos A e B, continua a ligação simples subentendida. Entre os carbonos B e C, eu tinha uma dupla, agora eu tenho uma simples. Então, e veja bem, o carbono C continua CH. Os átomos não saem do lugar, gente. Eles continuam do jeito que eles estavam, beleza? Então, entre os carbonos C e D, eu tinha uma simples, mas chegou um par de elétrons π aqui. Agora eu tenho uma dupla ligação entre os carbonos C e D. Então aqui está a dupla ligação. E aqui o carbono D também é um CH, né? Os átomos, os hidrogênios continuam do jeito que eles estavam. Eu não movo átomos, tá, galera? C e D. E continua tendo aqui uma ligação simples entre carbono D e OH. Então, aqui está a ligação simples entre o carbono D e o OH. O OH continua ali com os 2 pares de elétrons livres dele. Beleza, agora vamos ver qual dos carbonos que está com carga diferente de zero e vamos calcular. Bom, o carbono A está fazendo 4 ligações. 3 ligações com hidrogênio e mais uma ligação com o carbono B, conforme a gente consegue enxergar aqui. Isso aqui não mudou. O carbono B, ele está fazendo uma ligação com o carbono A. Uma ligação com o hidrogênio. Só que agora, diferente do que a gente tinha aqui, ele não está fazendo mais uma dupla com carbono C, e sim uma ligação simples com carbono C. Então, esse carbono B, ele está agora com deficiência de elétrons, né? Porque ele está com deficiência de ligações. Ele está fazendo apenas 3 ligações, então ele está com 6 elétrons compartilhados, e ele não tem nenhum par de elétrons livres. Perceba que essa é a situação que aconteceu para esse carbono aqui, onde eu tinha 6 elétrons compartilhados através das 3 ligações, mas nenhum par de elétrons livres. Isso nos dá uma carga formal menos 1. A gente pode atribuir esse cálculo também para este carbono aqui, ó. Beleza? A carga formal dele, portanto, é positiva. Vou fazer aqui por cima mesmo, tá? Não, ficou muito feio. Peraí. Carga formal positiva. Mais 1. Aí eu vou colocar o B aqui em cima, só para indicar que esse é o carbono B. Tá, esse carbono C está fazendo uma ligação, 2 ligações, 3 ligações e 4 ligações contando esse hidrogênio. Esse carbono D está fazendo uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações com esse hidrogênio. E o oxigênio, como ele continua na mesma situação ali, né? Ele está fazendo 2 ligações com 2 pares de elétrons livres. Você pode determinar também a carga formal desse oxigênio. Eu deixaria mais como um exercício, mas se você quiser, é bom praticar, ó.
o número de elétrons de valência do oxigênio é 6, ele está compartilhando aqui 4 elétrons, tá, gente? Porque ele está fazendo 2 ligações, então ele está fazendo ligação com esse carbono e ligação com esse oxigênio. Então fica metade de 4, porque ele está compartilhando 4 elétrons, menos o número de elétrons não compartilhados, 2, 4. Então fica 6 menos metade de 4, que é 2, portanto 6 menos 2, que dá 4, menos 4, que dá 0. E uma carga zero a gente nem representa, beleza? Não coloca nada aqui em cima. Esse oxigênio continua também com carga zero. Beleza, essas são as estruturas de ressonância possíveis para essa molécula. Agora, vamos para o híbrido de ressonância. Como que eu desenho o híbrido? O híbrido, gente, faça assim, ó. Primeiro, coloque os carbonos dispostos na forma de ligações sigma. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou desenhar o híbrido um pouco mais grosso aqui, ó. Só um segundo. Tá. Olha só o que eu vou fazer aqui com o híbrido, ó. Vou colocar os carbonos da seguinte maneira, ó. CH3, CH. Eu vou só fazer ligações simples, tá, gente? Ó, CH. Aí aqui eu vou colocar CH, simples CH, simples OH. Perceba, eu só coloquei ligações simples, beleza? Lembrando, este aqui é meu carbono A, este aqui é meu carbono B, este aqui é meu carbono C, este aqui é meu carbono D. Vamos lá. Vamos olhar agora para cada contribuinte desse híbrido. Carbono A. Entre carbono A e B, em nenhum momento eu tenho formação de dupla ligação. Então, eu só tenho simples ligações nas 3 estruturas. As 3 estruturas que compreendem, nesse caso aqui, elas são estruturas de ressonância equivalentes, as 3 vão ser unânimes e vão dizer, olha, entre carbono A e B, a ligação é simples, porque nenhuma delas apresenta dupla ligação entre carbonos A e B. Então, o híbrido não deve representar uma dupla ligação entre os carbonos A e B, tá? Mas agora, entre os carbonos B e C, perceba que esse contribuinte aqui, ó, vota a favor da dupla. Existe uma dupla aqui. Esse contribuinte também fala, não, tem uma dupla aqui. Entre carbonos B e C tem a dupla. Mas o terceiro contribuinte diz, nananina, não tem dupla ligação ali. Então, o que, que acontece? Nesse caso, como eu tenho 3 estruturas de ressonância equivalentes, eu tenho que cada uma delas contribui com o que seria 33% do híbrido. 33%, 33%. 1/3 para cada, né? Só que, ó, 2/3 fala, não tem, tem uma dupla entre os carbonos B e C. Mas eu tenho expressivos 1/3 que fala não, nananina não, eu não tenho duplas entre B e C. Então, novamente, eu preciso representar isso como uma dupla de uma maneira tracejada aqui, ó. Por quê? Porque não tem uma concordância entre as 3 estruturas de ressonância sobre a presença da dupla ou não. Então, eu preciso colocar aqui, que aqui é como se eu tivesse uma ligação e 2/3, né? Uma ligação, a simples, e 2/3 que está ali indicando que poderia ter uma dupla. Mas eu não tenho uma dupla ligação cheia, porque um dos híbridos, uma das estruturas de ressonância, que contribui com 1/3 do híbrido, falou: olha, não, aqui não tem dupla, não. Beleza? Então, no híbrido, novamente, se a dupla não aparece em todas as estruturas de ressonância, o que eu tenho aqui é uma ligação com caráter de dupla parcialmente dupla, tá? Repito, é como se fosse uma ligação simples mais 2/3 de uma ligação dupla. Porque, afinal de contas, 66% aqui, desse, se a gente for ver aqui, contribuem dizendo que entre B e C eu tenho uma dupla. Mas eu tenho aqui expressivos 1/3 dizendo que não. Como as estruturas são equivalentes, eu preciso representar isso na forma de uma dupla tracejada. Beleza? Entre os carbonos C e D, gente, acontece uma coisa similar, mas diferente, ó. Entre C e D, eu tenho simples. Entre C e D aqui, eu tenho simples. Mas essa estrutura teimosa agora fala, não, eu tenho que ter uma dupla aqui. Bom, agora é como se eu tivesse uma ligação do tipo simples e 1/3 de dupla. Mas, novamente, eu não tenho uma dupla cheia. Então, eu posso representar também
com tracejados. E aqui não se preocupem, gente. Ah, mas essa ligação aqui ela vai ser um pouco mais longa do que essa, porque essa aqui tem um caráter de dupla maior. Essa aqui tem caráter de dupla 2/3, essa aqui tem caráter de dupla 1/3. Eu concordo com você, mas eu acho que essa discussão está um pouco avançada para o momento. Então, só representa ali o tracejado, porque, afinal de contas, em uma estrutura de ressonância, a gente encontrou ali a dupla, né? Então, eu acho que não vamos pirar muito, mas se você pensou assim, você está coberto de razão. Beleza? Entre o carbono D e o OH, perceba que agora é a primeira estrutura aqui que fala, não, tem dupla aqui sim. As outras duas falam que não, mas tudo bem, né? Se existe, então, portanto, um caráter de 1/3 de dupla nessa ligação, já que uma das estruturas que contribui com 33% do híbrido apresenta dupla ligação entre os carbonos D e OH. A dupla, ela não aparece em todos, mas aparece em uma estrutura. Então, eu devo representá-la aqui desta maneira também. Beleza? O número de pontilhados aqui não importa, tá, gente? Eu coloquei ali 4, mas vai 3, então, só para vocês não se confundirem. Vou colocar aqui. Fazer um pouquinho maior. Isso. Beleza, só para indicar aqui, portanto, que eu tenho algo entre uma ligação simples e uma ligação dupla. Não precisa ser mais exato do que isso. Tá, vamos para as cargas agora. Ó. Perceba que o carbono A não aloja carga positiva em momento nenhum. Então, ele não vai apresentar carga aqui. O carbono B, ele apresenta carga positiva nesse último contribuinte aqui, ó. Então, se a carga positiva aparece nesse contribuinte, eu preciso representá-la aqui na forma de uma carga parcial positiva. Novamente, ó, por que uma carga parcial? Eu não posso dizer que a carga é total, porque é como se eu tivesse apenas 1/3 de carga positiva aqui, já que apenas um contribuinte de ressonância, que contribui com apenas 1/3 do híbrido, ele localiza a carga positiva no carbono B. Então, aqui no híbrido, a carga deve ser parcialmente positiva. Tá? Carbono C. Ó, o carbono C ele não aloja carga em momento algum. Tá? Repare que aqui não tem carga, não tem carga, não tem carga. Então, continua não tendo carga no híbrido. O carbono D, ele localiza a carga nessa estrutura aqui, ó. Beleza? Que também contribui com 1/3 do híbrido. As outras duas estruturas não localizam cargas no carbono D, mas essa estrutura do meio localiza. Então, significa que eu tenho caráter 1/3 positivo para o carbono D. Se é um caráter 1/3 de carga positiva, é uma carga parcial positiva, portanto, delta mais. O OH, mesma coisa, ó. Ele está localizando uma carga positiva, esse oxigênio aqui, ele está localizando carga positiva em um contribuinte de ressonância que está contribuindo com 1/3 do híbrido. Nos outros 2/3, não. Mas se eu tenho 1/3 de carga positiva, eu preciso representar isso com um delta mais. Então, aqui está o nosso híbrido de ressonância. Beleza? Vamos agora para o item B. O item B, se você quiser dar uma lembrada, é esse aqui, ó. Que eu já vou copiar para você ali. Item B, eu tenho, ó, CH2, dupla CH, simples CH+, só pegar minha folha aqui, gente, para eu enxergar, para não ter que ficar voltando ali em cima. Simples CH e dupla CH2. Vamos desenhar estruturas de ressonância e o híbrido. O que eu vou fazer? Eu vou movimentar elétrons π ou pares de elétrons livres. Aqui está mais fácil porque eu não tenho pares de elétrons livres, então eu já sei que eu vou movimentar elétrons π. E perceba que, por exemplo, para esses elétrons π aqui da esquerda, né, para esses elétrons π das ligações entre os carbonos A e B, se vocês quiserem a gente pode continuar chamando assim para a gente não se perder, A, B, C, D e E. Repare que a única opção que eu tenho de movimentar esses elétrons π entre os carbonos A e B, de modo a não extrapolar octeto nenhum, seria se eu tirasse esse par de elétrons daqui, de entre os carbonos A e B, e mandasse para entre os carbonos B e C. Porque daí, ó, eu teria
esse carbono B continuaria com 4 ligações. Eu já vou desenhar aqui, a gente vai ver isso bem. E esse carbono C, que antes estava com 3 ligações, ó, 1, 2 e 3 com hidrogênio, ele vai passar a ficar com 4. Então, vai estar legal. Não vai ter nenhum extrapolamento de octetos. Então, vamos desenhar a estrutura que a gente consegue obter com base nisso aqui, ó. Eu tenho CH2, simples agora, né? Tinha uma dupla, mas essa dupla, a π saiu daqui e foi para cá. Então, entre os carbonos A e B, eu tinha uma dupla, agora eu tenho uma simples. A dupla passa a existir entre os carbonos B e C a partir de agora. Mas lembrando, ó, os hidrogênios continuam do mesmo jeito, ó. CH2, CH, agora, ó, dupla CH, dupla CH. Se aqui dessa outra metade da molécula a gente não mexeu, né? Simples CH e dupla CH2. Beleza, vamos para as cargas. Como que eu posso determinar as cargas de uma maneira rápida? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso olhar qual dos carbonos está fazendo o número de ligações diferente de 4. E eu já vou ver que o primeiro aqui, o carbono A, está fazendo 3 ligações, ó. 2 ligações com 2 hidrogênios, com mais uma ligação com o carbono B. Portanto, ele está fazendo 3 ligações. Se ele está fazendo 3 ligações e ele não tem nenhum par de elétrons livres em cima dele, é porque ele tem carga formal mais 1. E essa carga formal mais 1, você pode calcular, eu vou deixar para você como exercício calcular ela. Você pode ou fazer as clivagens entre as ligações, que nesse caso você precisaria evidenciar as ligações carbono-hidrogênio para não se perder, ou usar a fórmula, mas lembrando que o número de elétrons shared aqui não é 2, e sim 6, porque eu tenho 2 elétrons compartilhados aqui, com mais 2 elétrons compartilhados com o hidrogênio, e com mais 2 elétrons compartilhados com outro hidrogênio, já que eu tenho CH2, beleza? Você vai chegar na carga formal mais 1 se você tomar esses cuidados. Na dúvida, abra a molécula. Coloca todas as ligações ali até você se acostumar, beleza? Mais ou menos que nem eu fiz aqui no item A. Beleza. Agora, perceba o seguinte. Os outros carbonos estão todos com 4 ligações. Ó. 1, 2, 3, 4 com o hidrogênio. Esse aqui, 1, 2, 3, 4 com o hidrogênio. Esse aqui, 1, 2, 3, 4 com hidrogênio. E o carbono E aqui, 1, 2, 3, 4, já que são 2 hidrogênios. Beleza? Eu posso desenhar outra estrutura de ressonância aqui? Posso. Se eu fizer isso aqui, ó, agora eu vou fazer outra movimentação de elétrons, mas eu vou apagar a que eu fiz a linha azul, ó, que eu vou mostrar para vocês uma outra situação. Espera aí que eu já arrumo ali. CH, simples CH. Aqui eu tinha uma dupla. Uma dupla aqui. Tá. Agora, olha só a movimentação que eu vou fazer, ó. Já que eu já movimentei os elétrons π entre A e B e cheguei nessa estrutura, agora eu vou tentar mover os elétrons π entre D e E. E a única opção que eu tenho é mover eles para cá, de modo a não extrapolar o octeto. Então eu vou ter, ó, CH2, dupla CH, simples CH. Agora, ó, entre os carbonos C e D, entre o terceiro e o quarto carbono, agora eu tenho uma dupla. Tinha uma simples, agora eu tenho uma dupla. Dupla CH. E entre os carbonos D e E, havia uma dupla, agora é apenas uma ligação simples. Aqui, ó, CH2. Perceba que todos os carbonos estão fazendo 4 ligações, com exceção desse carbono E aqui, que está fazendo, ó, uma ligação e 3 ligações porque ele está ligado a 2 hidrogênios. Se ele está fazendo 3 ligações e ele não tem pares de elétrons livres, é porque ele tem também uma carga formal positiva. Eu acho que essa é uma informação, gente, que já convém a gente colocar aqui para a gente lembrar. Ó. Sempre que eu tiver carbono com 4 ligações, seja elas simples, duplas, triplas, né, tanto faz, mas eu tenho aqui uma carga formal 0, beleza? Agora, se eu tiver o carbono fazendo apenas 3 ligações, ele vai ter carga formal mais 1.
a não ser que ele esteja fazendo 3 ligações, mas que ele tenha um par de elétrons livres. Aí sim ele vai ter carga formal menos 1. Beleza? Acho que convém colocar ali essa informação, porque é uma informação importante para fazer a gente ganhar tempo, né? Já que a gente vai ter que calcular cargas de carbonos o tempo inteiro. Então, acho que esse é um macetinho rápido. Agora que vocês já entenderam como é que calcula a carga formal, acho que é bom, é interessante. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui, portanto, as nossas estruturas de ressonância. Agora vamos desenhar o híbrido. Como que desenha o híbrido? O híbrido fazemos o seguinte, ó. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui quem são cada carbono para a gente não se perder. A, B, C, D, E. A, B, C, D e E. Tá, olha só o que vai acontecer aqui. Eu tenho, portanto, que eu vou desenhar aqui, fazer de novo aquele esquema um pouquinho mais grosso para diferenciar. Vamos desenhar os 5 carbonos e todos os hidrogênios do jeito que está representado aqui, ó. Eu vou colocar CH2, só que eu vou fazer apenas ligações simples, tá? CH2, CH, CH, CH e CH2. Apenas ligações simples, tá, gente? Agora vamos lá. Vamos ver em que posições aparecem duplas. Se a gente for ver, ó, entre os carbonos A e B, e vamos colocar aqui, ó, A, B, C, D e E. Entre os carbonos A e B, a dupla aparece nesse primeiro contribuinte, nesse segundo contribuinte e nesse segundo não, né? Aqui não aparece dupla, mas aparece no terceiro. Ora, aparece em 2/3 do contribuinte, então é como se eu tivesse 2/3 de uma ligação dupla. Eu tenho uma ligação parcialmente dupla, então eu coloco aqui um tracejado para indicar presença de uma ligação com caráter de dupla, tá bom? Então, aqui está. Vou tentar fazer, eu tento deixar um pouquinho reto, mas sempre. Agora eu só queria fazer em vermelho mesmo. Vamos ver. Tá. Entre os carbonos B e C, não tem dupla aqui na primeira estrutura. Existe dupla na segunda, mas não existe na terceira. Ora, então eu posso dizer o seguinte, ó, existe um caráter de 1/3 de dupla, já que um dos contribuintes que contribui com 1/3 do híbrido está dizendo, ó, tem dupla sim. Então eu preciso colocar aqui que existe um certo caráter de dupla nessa ligação. Beleza? Agora, entre os carbonos C e D, perceba que eu tenho dupla nesse terceiro contribuinte. Beleza? Então, novamente, apenas um contribuinte que contribui com 1/3 do híbrido está me dizendo, tem uma dupla ali. Mas, não importa. Se um pelo menos está dizendo, eu preciso colocar aqui representada como um tracejado. Entre os carbonos D e E, percebam que eu tenho dupla aqui e tenho dupla aqui. 2/3. 2 dos 3 contribuintes aqui estão me dizendo que tem uma dupla entre os carbonos D e E, então o híbrido deve ter alguma coisa ali com 2/3 de uma ligação dupla. Então, nesses casos, eu tenho, portanto, que existe também uma ligação parcialmente dupla aqui. Beleza? Cargas, hora das cargas. Carbono A, nessa estrutura não localiza carga, nessa localiza e nessa não localiza. Então eu tenho algo como se fosse 1/3 de carga positiva no carbono A. Então eu preciso colocar aqui uma carga parcial positiva. Carbono B não localiza carga em nenhuma das estruturas, então não tem por que aparecer carga no híbrido. Carbono C tem uma carga positiva aqui, não tem aqui e não tem aqui. Mas se pelo menos uma das estruturas está acusando presença de carga positiva do carbono C, e essas estruturas são que tem o máximo de número de ligações covalentes possíveis e que tem todos os octetos respeitados. Na verdade, se vocês forem ver para essas 3 estruturas, elas têm o mesmo número de ligações covalentes, tá? Vocês podem contar isso para conferir ou acreditar em mim, elas têm o mesmo número de ligações covalentes. Em todas essas estruturas tem pelo menos um carbono com 6 elétrons. E eu tenho também, em todas essas estruturas, eu tenho presença de cargas.
Então, eu não tenho como determinar qual delas é mais contribuidora para o híbrido. Então, elas são igualmente contribuintes. Por isso que a gente diz que cada uma delas contribui com 1/3 do híbrido, tá? É uma situação diferente da onde a gente tem estruturas de ressonância não equivalentes, onde a gente vai fazer um exercício sobre isso na aula que vem e vai ficar bem claro para você. Carbono D em nenhum momento localiza a carga, o carbono E, ele localiza a carga em apenas uma das estruturas. Mas como eu disse, se essa estrutura contribui com 1/3 do híbrido, eu tenho aqui como se fosse um 33% de uma carga positiva. É uma carga parcial expressível, portanto eu vou colocar aqui o delta mais. Certo? Então aqui está, esse é o meu exemplo da letra B. Agora vocês entenderam por que eu não vou resolver os 8 nessa aula, né? Tem muita coisinha para a gente ir comentando e eu quero fazer bem devagar com você. Vamos para o item C, que é o nosso penúltimo. Item C. Tá? Deixa eu só ver se está gravando certinho aqui. Ok. Item C. Que diz o seguinte, ó. Eu tenho aqui agora um anel. Vou fazer um pouquinho maior aqui. Eu tenho uma dupla aqui. Eu tenho uma dupla aqui. E uma carga positiva aqui. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser desenhar hidrogênios aqui para a gente não se perder, ó. Nesse carbono aqui, eu tenho, portanto, ó, 1, 2, 3 ligações. Eu não tenho carga aqui explícita, portanto, significa que esse carbono deve estar fazendo 4 ligações. Portanto, deve ter um hidrogênio aqui. Mesma coisa aqui embaixo, ó. 1 ligação, 2 ligações, 3 ligações. Mas como não tem nenhuma carga, esse carbono tem que estar fazendo 4 ligações. Lembrando disso aqui, ó. Um carbono que faz 4 ligações deve ter carga formal 0, tá? Beleza. Agora veja bem. Esse carbono aqui, eu tenho, ó, 1 ligação, 2 ligações, 3 ligações. Logo, devo ter uma quarta com hidrogênio aqui. E assim vai, né, gente? A gente tem essa situação aqui. Esse carbono aqui, por acaso, ele está fazendo 1 ligação, 2 ligações. Portanto, ó, eu tenho que ter 2 hidrogênios aqui. Um para cá e um para cá. Agora, esse outro carbono aqui, ó, ele está fazendo 2 ligações, mas ele tem uma carga positiva. Quantas ligações um carbono que tem carga positiva deve fazer? 3 ligações. Então, aqui está faltando um hidrogênio apenas, tá? Vou desenhá-lo aqui. Beleza. Uma outra coisa que eu vou pontuar aqui, ó, eu já vou colocar para vocês as letras para cada carbono para a gente não se perder. Vou chamar esse aqui de carbono A, esse aqui de carbono B, carbono C, carbono D, carbono E e carbono F. Beleza? Tá. Agora sim, uma vez desenhando isso, eu vou novamente colocar essa estrutura para a gente fazer as estruturas de ressonância. Só que agora de uma maneira um pouco mais limpa, porque eu já enchi de coisa naquela estrutura ali. Eu quero fazer uma coisa mais limpa para você. Então, olha só. Vamos desenhar aqui. Temos uma dupla aqui, uma dupla aqui e uma carga positiva aqui. Primeira coisa, gente, o que eu não posso fazer? Eu não posso, por exemplo, pegar essa dupla ligação aqui, ó, essa dupla aqui, e rebater ela aqui para cima. Por quê? Porque eu estaria pulando uma ligação aqui. Beleza? Eu não posso dar saltos, então essa movimentação está errada. Beleza? Qual que seria a melhor movimentação, então? Ora, se eu fosse pegar, portanto, então, essa dupla e colocasse para cá, também estaria errado. Afinal de contas, olha só no que eu ia chegar. Gente, isso aqui está errado, tá? Então não copie ainda, só para colocar aqui para você. Mas se eu tivesse essa situação aqui, olha só a estrutura que eu chegaria. Essa dupla aqui eu não mexo nela, então ela continua ali. Coloquei a dupla que estava aqui entre os carbonos D e E, coloquei entre os carbonos E e F, mas perceba que esse carbono F aqui de cima, esse carbono aqui, ele está ligado com 2 hidrogênios. Então eu pergunto para você, quantas ligações tem esse carbono aqui, ó? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 ligações.
Então, eu extrapolo o octeto de carbono, então eu não posso fazer isso, tá? Então, esta movimentação de elétrons que eu fiz está errada. Vamos lá, vamos tentar outra então. No começo é assim mesmo, gente, é tentativa e erro, mas depois vai ficando mais automático, beleza? Ó, eu tenho, portanto, que a única movimentação possível que eu tenho para fazer, lembrando que, novamente, se eu faço essa movimentação aqui, aí esse carbono vai ficar com 5 ligações, porque tem um hidrogeninho aqui. Beleza? Ele vai ficar com 2 duplas e uma simples, totalizando 5 ligações. Logo, nossa única opção agora é pegar esse par de elétrons aqui e jogar ele para cá. Porque daí, olha só o que vai acontecer. Eu passo a ter a seguinte situação, ó. Esse par de elétrons aqui, não mexi nele, ele continua aqui. Esse par de elétrons saiu daqui e veio para cá. Está agora entre os carbonos A e B, aqui. Vou fazer um pouco mais isso. Vamos lá, vamos desenhar os hidrogênios nas posições que eles devem estar, ó. Exatamente como eu desenhei aqui em cima. Perceba que agora eu tenho, ó, 4 ligações desse carbono, portanto a carga some daqui. Eu tenho aqui, ó, uma ligação aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, 2 hidrogênios aqui. Beleza, agora perceba que o carbono que está fazendo 3 ligações é esse carbono C aqui. Então é aqui que eu devo localizar a carga formal positiva. Tá? Vamos lá, tem outra movimentação de elétrons possível para fazer aqui? Tem. Veja bem, não faria sentido pegar esse par de elétrons e voltar para cá, porque isso voltaria para a estrutura anterior. E o objetivo é desenhar uma estrutura de ressonância diferente. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse par de elétrons aqui que eu não movi e vou jogar ele para cá, ó. Lembrando que, ó, eu estou fazendo a ligação exatamente do jeito assim, ó, sem dar saltos. A dupla que pertencia a esse carbono aqui continua pertencendo a esse carbono, só que a ligação se dá pelo outro lado agora, né? E perceba que é sempre assim que a gente faz essas movimentações, beleza? Eu costumo mostrar, ó, que como se fosse um movimento mais ou menos assim, ó. Eu vou só parar de compartilhar minha tela rapidinho. Será que eu consigo aqui? Consigo. Eu costumo dizer que é mais ou menos como se fosse assim, ó. Você tem uma ligação dupla, tá? E você vai fazer um movimento com a ligação π da seguinte maneira. Assim, tá? Sem dar saltos, beleza? Tem uma dupla aqui, ela vai fazer isso aqui. Mas vai continuar ligada no mesmo átomo de carbono. Beleza? Então, compartilhando a tela novamente aqui. Vamos lá. Agora, olha só o que acontece, ó. Vamos só ocultar aqui. Agora, desenhando a outra estrutura de ressonância, eu tenho esta situação aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, esta dupla ligação que dessa vez eu não mexi nela, e esse par de elétrons que saiu daqui veio para cá. Então, aqui está. Agora vamos ver. Analisando aqui com o número de hidrogênios, a gente vai determinar qual desses carbonos está com deficiência de elétrons, ó. E eu acho que fica fácil ver que o carbono que está fazendo 3 ligações é este aqui, ó. Ele está com 1, 2, 3 ligações, nenhum par de elétrons livres em cima dele. Portanto, a carga em cima dele é positiva. Tá? Então, com isso, a gente tem aqui as 3 estruturas de ressonância possíveis. Não tem mais o que fazer, gente. Agora, qualquer movimentação de elétrons que eu for fazer, ou vai voltar para estruturas que eu já desenhei, como seria o caso de movimentar esses elétrons entre os carbonos C e D para entre os carbonos D e E, isso voltaria aqui. E eu não tenho mais o que fazer com esse par de elétrons aqui. Porque se eu mando ele para entre os carbonos B e C, o que vai acontecer é que eu vou ter que esse carbono C vai extrapolar o octeto. E a mesma coisa aconteceria se eu mandasse esse par de elétrons para entre os carbonos A e F, onde daí o carbono F ia ter um extrapolamento de octeto. Então, a partir desse momento que eu estou truncado e eu não tenho mais movimentações de elétrons possíveis para fazer, eu posso dizer que eu já desenhei todas as estruturas de ressonância possíveis. Agora, vamos para o nosso bom e velho híbrido de ressonância, tá? Eu vou só selecionar aqui, porque eu quero usar um espacinho aqui. Beleza. Então, vou só mandar aqui para cima.
E agora vamos representar o nosso híbrido de ressonância. Estou achando que deu uma travadinha, tá? Já destravou, maravilha. Então vamos lá. O nosso híbrido de ressonância. Vamos lá, desenhar ele aqui. Lembrando, ó, aqui está o carbono A, aqui está o carbono B. Deixa eu ver se eu só desenhar em outra posição. Desenhar aqui, ó, carbono A, bem pequenininho aqui, ó, carbono B, carbono C, carbono D, carbono E e carbono F. Vamos ver, analisando as estruturas. Entre os carbonos A e B, onde que eu tenho presença de dupla ligação? Percebam que a dupla ligação entre os carbonos A e B existem em 2 das 3 estruturas de ressonância. Portanto, 2/3 dos contribuintes aqui estão dizendo, olha, existe dupla entre os carbonos A e B. Esse primeiro contribuinte aqui, ele não coloca uma dupla ligação entre os carbonos A e B, beleza? Lembrando que essa seta aqui está dizendo para a gente que essa dupla vai sair daqui para vir para cá, mas ela ainda não está aqui. Então, nessas condições, a gente tem que eu tenho uma ligação parcialmente dupla ali. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma ligação com caráter de dupla. Então, aqui está ela. Ó. Uma ligação parcialmente dupla. É nessas horas aqui, eu sempre toque, gente, desculpa. Eu sempre tento achar que eu vou fazer reto, mas nunca fica. Agora ficou muito em cima aqui. Deixa eu só fazer um pouquinho. Ah, deu para entender. Entre os carbonos B e C, percebam que ó, eu tenho dupla aqui na primeira estrutura, existe uma dupla entre os carbonos B e C, mas na segunda e na terceira estrutura, não. Bom, mas se apareceu em uma das estruturas, é porque é sinal que eu tenho pelo menos 1/3 de ligação dupla aqui. Então, eu devo representar uma ligação parcialmente dupla. Entre os carbonos C e D, aqui, né? Entre os carbonos C e D, deixa eu só fazer de vermelho aqui, que eu estou tentando padronizar as cores, embora eu não consiga notar a diferença entre esse verde e esse vermelho aqui do jeito que tá. Eu não sei se eu tenho um pequeno grau de daltonismo, mas com aquele tamanho ali, para mim, ficou igual. Mas, enfim, para quem tiver mais sensibilidade de cores, eu acho que é interessante a gente fazer do mesmo jeito. Então, vamos lá. Entre os carbonos C e D, o que a gente tem? Ó? Aqui eu não tenho dupla. Nessa estrutura eu não tenho dupla. Aqui também não. Mas aqui eu tenho. Entre carbono C e D, né? Carbono C e D. Aqui carbono C e D. Nessa terceira estrutura eu tenho a presença de uma dupla. Então eu devo ter uma ligação com caráter de dupla entre os carbonos C e D. Nossa, tá ficando bem feio, mas enfim. Entre os carbonos D e E, ó, D e E, D e E, D e E, D e E. Eu tenho presença de duplas na primeira e na segunda estrutura. Logo, eu tenho como se fossem 2/3 de dupla aqui. Portanto, eu preciso evidenciar essa dupla ligação aqui. E entre os carbonos E e F, não tem dupla aqui. E e F não tem dupla aqui. E e F não tem dupla aqui. Se não tem dupla em nenhum dos três, portanto, não aparece dupla aqui. Mesma coisa entre F e A. Não tem dupla aqui, não tem dupla aqui, não tem dupla aqui. Portanto, não mostro nada de dupla aqui também. As ligações parcialmente duplas ficam, portanto, apenas entre A e B, B e C, C e D e E e F. E D e E, perdão. Então, beleza. Aqui, fazendo a estrutura do híbrido, ficaria mais ou menos desse jeito. Agora, vamos localizar as cargas. Eu vou só apagar aqui esses índices, essa legendinha, só para a gente conseguir colocar as cargas sem ficar muito poluído, tá? Então, olha só. Eu tenho a seguinte situação. Perceba que o carbono A, ele localiza cargas positivas em apenas uma das 3 estruturas. Ele localiza uma carga positiva em uma das 3 estruturas. Então, nessas condições, eu tenho aqui como se fosse 1/3 de uma carga positiva. Fica, portanto, delta mais. Carbono B não localiza carga positiva em nenhum momento. Então, deixo ele quieto. Carbono C localiza carga positiva em uma das 3 estruturas. Então, é como se eu tivesse novamente 1/3 de carga positiva aqui. É uma carga parcial. O carbono D, em nenhum momento vai localizar cargas.
E o carbono E, ele localiza a carga positiva nessa terceira estrutura aqui, que também contribui com 1/3 do híbrido, porque essas estruturas são todas equivalentes. Todas elas têm separação de carga, todas elas têm o mesmo número de ligação covalentes, todas elas têm um elemento, pelo menos, com octeto abaixo do octeto, né? Com o número de elétrons abaixo do octeto. Então, não dá para dizer que uma delas contribui muito mais com o híbrido. Todas as três contribuem equivalente. Então, carga parcial, 1/3 aqui de carga positiva, portanto, uma carga parcial, devido à contribuição do terceiro contribuinte aqui, tá? Eu sei que contribuição do contribuinte fica redundante, mas é só para... acho que é legal a gente colocar essa ideia de contribuição aí, tá contribuindo com 1/3, é uma estrutura que contribui de tal maneira com o híbrido. Eu acho que é legal pensar desse jeito, tá? É mais correto. Apesar de pequenos problemas gramaticais aqui do professor talvez não ajudem muito a deixar a frase elegante, mas a ideia aqui é que vocês entendam a química por trás, tá? E vamos para a nossa saideira, então, gente, o item D. Na próxima aula a gente faz o resto, porque senão vai ficar muito pesado. Vamos lá, letra D. Na letra D eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho CH2, dupla CH, deixa eu só ver um negócio aqui, tá. Eu acho que tem só uma marquinha ali que tá incomodando, né? Deixa eu só apagar certinho. Dupla CH. Eu comecei a passar o dedo na tela aqui, achando que fosse alguma sujeirinha. Simples BR. Tá, gente. Primeira coisa que é interessante vocês pensarem é que esse bromo, ele tem pares de elétrons livres que não foram representados, não foram fornecidos pra gente. Mas a gente tem que saber que eles estão ali, tá? Porque bromo é um halogênio, então ele não pode ficar com apenas 2 elétrons, ele faz só uma ligação, mas subentendidos ali nós temos 3 pares de elétrons de modo a completar o octeto. Temos agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Tá. Então agora das duas, uma. Ou a gente move um par de elétrons π para cá, só que se a gente faz isso, esse bromo vai ficar com 10 elétrons e o bromo ele só vai ter um caso de extrapolamento do octeto se ele for átomo central, não é o caso aqui. Ele ia ficar com uma carga formal bem bizarra, provavelmente ele ia ficar com carga formal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele ia ficar com carga formal -1. Que também não é condizente com essa estrutura que ele tá, porque o bromo normalmente fica na forma de brometo, carga formal -1, quando ele está isolado, né? Não quando ele está ligado. Mas enfim, vamos pensar em octetos. Eu não posso extrapolar octetos, beleza? Então por isso que essa movimentação aqui estaria errada. Porque olha só o que aconteceria. Se eu fizesse essa movimentação, eu ia ter CH2, CH, opa, a dupla ali ia ser rompida, né? CH, dupla, BR, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o bromo ia ficar com 6, 7, 8, 9, 10. Nem vou perder tempo calculando a carga formal. Eu já sei que isso aqui está errado por causa de extrapolamento de octetos. Eu não posso extrapolar octetos aqui nessa brincadeira. Tá. Então vamos lá. O que sobra agora, gente, é eu pegar um par de elétrons não ligantes, um par de elétrons livres que eu posso movimentar do bromo e colocar ele aqui na ligação. Eu não posso jogar ele para cima do carbono, gente. Lembrando que os elétrons não dão saltos. Ele sai do átomo para a ligação, beleza? Ele não vai de átomo até átomo. Beleza, né? A gente até tem uma situação onde um elétron, né? Ele tá aqui, por exemplo, e vem para cá. Ele salta de ligação em ligação, mas lembrando que ele fica fazendo aquele movimento ainda pertencendo ao mesmo átomo, né? Agora, se eu pegar um par de elétrons e simplesmente atirar para outro átomo, isso não faz sentido. Por isso que a ligação ela até pula de lugar aqui, ó. A ligação vem para cá e vira outra ligação, mas ela continua pertencendo ao mesmo átomo, né? Então lembre-se que esses elétrons não dão saltos, beleza? Então, por isso que é interessante aqui a gente pensar bem nisso. Beleza, ó. Tá. Peguei esse par de elétrons e joguei para cá. Ah, mas daí o carbono vai ficar com 5 ligações. Porque se eu fizer essa movimentação, eu vou estar extrapolando o octeto do carbono. Né? Eu vou ter uma situação de que, olha só o que vai acontecer. O carbono vai estar fazendo uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações com esse hidrogênio e mais uma ligação graças a esse par de elétrons que veio para cá. Só que eu tenho uma boa notícia para você.
Lembra que a gente pode movimentar ligações π? Eu posso pegar, por exemplo, então, a ligação π dessa dupla e jogá-la para cima do carbono. Eu posso fazer isso, né? Eu vou ter esses elétrons π, eles pertenciam ao carbono, mas antes eles estavam como ligantes. Agora, eles vão para cima do carbono na forma de elétrons livres. Então, esse primeiro movimento aqui, ele empurra esse segundo movimento aqui, tá? Porque senão esse carbono, de fato, ficaria com o octeto extrapolado. Então, olha só o que vai acontecer. Agora, eu tenho a seguinte situação, ó. Eu tenho aqui CH2 com uma simples ligação, CH2 com uma simples ligação. Eu vou ter aqui o CH. E agora aqui eu vou ter uma dupla ligação com o bromo. Vamos lá. Esse CH2, gente, ele recebeu um par de elétrons que era π e agora é livre. Então, tá aqui, ó. E esse bromo, ele tinha 3 pares de elétrons que eram só dele. E que agora estão sendo compartilhados. Se for para determinar as cargas formais, ó, esse carbono aqui, perceba que ele está com essa cara aqui, ó. Ele está com um par de elétrons livres e fazendo ligação com 2 hidrogênios e mais o carbono do lado, né? Então ele deve ter a seguinte situação: a carga formal dele deve ser 4 menos meio de shared, ele está compartilhando 6 elétrons, né? Já que ele está fazendo 3 ligações. Então, 4 menos meio de 6. Menos unshared, ele tem um par de elétrons livres aqui, portanto, 2 unshared. Então, 4 menos metade de 6, que é 3. 4 menos 3 vai dar 1. Com menos 2 vai dar menos 1. Então, este carbono aqui vai estar com uma carga formal negativa, tá? Agora, esse bromo aqui, ele está com a seguinte situação. Eu tenho aqui, ó, vamos calcular a carga formal de outra maneira agora. Eu tenho aqui para ele 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons ao redor do bromo. Só que o bromo tem 7 elétrons de valência. Se ele só tem 6 aqui, é porque ele tem um elétron a menos do que o que ele teria na distribuição eletrônica dele. Portanto, ele fica com uma carga positiva. Bom, aqui eu tenho uma situação de que essas estruturas de ressonância elas não são equivalentes, tá? Eu vou só apagar essas anotações aqui de baixo, já que eu já coloquei as cargas, porque eu quero só fazer uma observação aqui, que eu acho que esse gabarito do Solomons eu tenho uma certa ressalva com relação a ele. Mas talvez eu até siga exatamente como está aqui. Eu peço aí um segundinho para você, eu já volto. Eu peço desculpas aí por esses segundinhos, o livro de gabarito estava em outro cômodo, eu só quero dar uma conferida aqui, porque ele coloca a estrutura do híbrido da forma como a gente vinha fazendo para as estruturas equivalentes, tá? Vamos lá. Eu vou só procurar aqui no Solomons. Aqui o básico, ligação estrutura molecular. Esse é o exercício 1.10. De fato, ele desenha o híbrido da mesma forma que a gente vinha fazendo, tá? Só que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer com alguns comentários em cima, porque isso é importante. Eu vou seguir exatamente como o Solomons manda, mas eu vou fazer alguns comentários críticos, digamos aqui assim, tá? Ó, CH2, lembrando, ó, só faça simples ligações, CH2, CH, só por padrãozinho, né? A gente tava fazendo os híbridos. Tá? A gente tava fazendo os híbridos um pouco mais destacados, né? CH2. Ai, peraí, gente, o livro tá escorregando no meu colo aqui, que raiva. Ó, CH2, CH, BR. Aqui, gente, a gente tem uma situação seguinte, ó. Eu diria para você que, de fato, perceba que esse primeiro contribuinte aqui, eu não tenho separação de cargas, eu tenho todos os octetos completinhos,
E o número de ligações covalentes é igual ao número de ligação covalente aqui. Só que aqui eu tenho uma separação de cargas e eu tenho um carbono, se bem que esse carbono está com o octeto completo, né? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aí 5, 6, 7, 8 com esses dois carbonos aqui. Se a gente for ver, esse carbono ele está com o octeto completo, tá, gente? Se a gente for ver, ó, ele está fazendo ligação com dois hidrogênios, com o CH ali do lado, mas a gente tem a situação de que, ó, já que eu tenho esse par de elétrons, esse carbono está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ora, tá, vamos pensar assim então. Vamos colocar aqui os critérios para determinar a estabilidade de estruturas de ressonância. Lembrando, o primeiro critério era que eu tinha que ter, evitar separação de cargas, evitar separação de cargas. Eu devo ter o maior número de ligações covalentes possíveis. E eu devo ter octetos completos. A estrutura que seguir esses três pré-requisitos vai ser a majoritária, digamos assim, a principal. E de fato, ó, o número de ligações covalentes é igual nas duas estruturas. Ó. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 ligações, 4, 5, 6. Aqui eu estou contando com as ligações com os hidrogênios, tá? Então eu tenho 6 ligações aqui. Aqui eu tenho, ó, 1, 2 com esses hidrogênios, 3, 4, 5, 6. Então, o número de ligações covalentes está igual para as duas. Octeto completo para as duas também. Ó. Esse bromo, se a gente for ver, está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Que para determinar o octeto, a gente desconsidera esse rompimento aqui. A única questão é que, de fato, essa primeira estrutura aqui não tem separação de cargas, enquanto que essa segunda tem. Então, eu imagino que esse contribuinte aqui, ele seja um pouco mais, ele seja majoritário, mas ele seja não tão majoritário do tipo 99 para 1. Como vocês podem ver, aqui, eu acho que essa é a explicação, talvez. Aqui, lá no exemplo que a gente deu na aula passada, a gente tinha situações como, por exemplo, essa aqui é 99, essa aqui é 1%. Aqui, nesse caso, eu acho que não é isso, tá? Porque, como a gente vê, apenas em um critério a gente teve que essa estrutura ganhou, né? Nos outros dois critérios teve um empate. Então, eu arriscaria dizer, chutão mesmo, que é como se fosse aqui uma estrutura na qual essa aqui contribuiria 60%, vamos colocar assim, 60%, e essa aqui contribuiria com 40%. Então, de fato, nesse caso, até faz sentido falar de híbrido de ressonância, porque apesar de não ser uma contribuição 50-50, né, eu tenho de novo, né, explicando, aqui eu tenho um contribuinte majoritário, porque aqui eu não tenho separação de cargas, diferente do que eu tinha aqui. Os outros critérios eu tive empate, então por isso que eu imagino que não seja tão grande as proporções aqui entre esses híbridos de ressonância. Eu imagino que o grau de contribuição deles seja próximo, embora esse aqui contribua um pouco mais. Mas de fato, se a separação é 60-40, por exemplo, chute, né? Então é sinal que eu posso ter aqui um caráter híbrido expressivo. Seria diferente se eu tivesse 99 para 1. Ou seja, se essa estrutura ganhasse dessa nos três critérios, eu tivesse muito majoritário disso aqui, traços disso aqui, né? Contribuição traços desse, contribuição hipermajoritária 99% desse. Porque daí falar em híbrido ia ficar estranho. O híbrido ia ter basicamente a cara do muito majoritário. Só que aqui, novamente, como esse contribuinte só ganhou em um dos critérios, que foi o critério evitar separação de cargas, e nos outros dois deu empate, eu suponho que esse contribuinte seja mais estável, mas ainda assim ele contribua com um pouquinho mais da metade do que o outro. Contribui mais. Mas existe uma diferença entre o majoritário 60-40 e o majoritário 99 para 1. Eu acho que isso aí é fácil de entender, pelo menos esse conceito. Beleza? Então, aqui, se a gente for tirar uma média, mesmo que seja uma média ponderada, esses 40% vão ser expressivos. Então, beleza, só justificando isso aí, então. Eu vou ter, ó, entre os dois carbonos, eu tenho dupla aqui e não tenho dupla aqui. Vamos arriscar chutar, chunchar aqui como se fosse um 60% de dupla aqui, né? Mas, né, não é uma dupla integral, digamos assim, uma dupla completa, mas pelo menos é uma situação onde eu tenho ali um caráter parcial de ligação dupla. Mesma coisa entre os carbonos
o carbono e o bromo, né? Eu tenho presença de dupla nessa segunda estrutura aqui. Como se fosse aqui uns 40% de dupla, vamos chutar assim. Tá? Beleza. Nessa estrutura aqui, o carbono localiza uma carga negativa. Mas pela nossa aproximação, é como se fosse uma carga 40% negativa, não uma carga negativa total. É, portanto, uma carga parcial, que a gente deve representar aqui, carga negativa. Ou em cima, tanto faz. Eu só coloquei embaixo por questão de espaço. E perceba que o bromo também localiza uma carga, digamos assim, 40% negativa, né? Porque esse contribuinte aqui, ele não mostra a carga, mas esse mostra, e esse aqui contribui ali em torno de 40% com base nos argumentos que a gente forneceu. Então aqui eu coloco uma carga parcial positiva. Beleza, gente? Então é isso, né? Deu muito pano para manga essa aula, bastante conceitozinho aí que a gente tem que ficar atento. Eu vou parando por aqui, tá? Na próxima aula a gente termina esse exercício. Como vocês podem ver, são 8, né? Então, faltam aqui os itens E, F, G e H. Beleza, gente? Então, um abraço, fiquem com Deus e vejo vocês na próxima aula, que é a parte 3, saideira derradeira desta parte de estruturas de ressonância. Beleza? Espera aí, deixa eu parar de compartilhar a tela para dar aquele beijo para você. Obrigado aí pela audiência. Deixe seu curtir, aqueles negócios lá que a gente sempre fala, né? E fiquem de olho na descrição. Acho que isso é o mais importante, beleza? Um abraço e tchau.